sobre quem é o culpado sobre esse momento do Vasco. Porque eu fico ouvindo várias situações. Eu ouvi, por exemplo, a coletiva do Diniz depois do jogo, e ele foi perguntado já no jogo com o CSA, tá aí o nosso Jean Faísca, sobre a situação do Nuno. E para mim foi muito sintomático quando eu ouvi ele justificando: o Nuno é um jogador que estava na Europa. Mas espera aí, gente. O Vasco teve 30 dias de trabalho para um intervalo da Copa do Mundo. E a gente não tem 7 jogos sem vencer. É um negócio assim inexplicável. Então eu acho que a gente tem que começar a colocar o dedo na ferida em algumas situações. E a pergunta que precisa ser respondida: de quem é a culpa nessa fase tão complicada do Vasco? Que não é uma culpa de agora, tá? Não vamos colocar uma fase de agora. Eu acho que é uma fase de anos. A gente discute aqui os anos que passaram do Vasco, todos anos difíceis, muito complicados em termos de rendimento, mas a gente tem que falar do hoje, temos que falar do agora. Por exemplo, o Fernando Diniz, se ele não conseguir vitórias contra a CSA e contra Atlético Mineiro, vai ser a segunda maior sequência sem vitórias, levantamento hoje feito pelo GE, da história do Fernando Diniz como treinador. Porque ele treinou Fluminense, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético do Paraná, o Vasco em 2021, além lá de trás o Audax, e ele vai igualar 9 jogos, que foi a mesma sequência que ele teve no Atlético do Paraná em 2018. E muitos criticam o Fernando Diniz recente por trabalhos ruins no Fluminense, depois que ele foi campeão, no Cruzeiro, na seleção brasileira, e eu acho que a discussão tem que ser: é o Diniz o maior culpado disso? Trocar o treinador pela enésima vez vai ser a solução? A direção não dando reforços, mas vamos lá, pagando salários em dia, renovando contratos importantes, como o Léo Jardim, como o Felipe Coutinho, como o Verrete, já não estaria também ajudando, melhorando a estrutura do CT? Os jogadores não deveriam também entrar nessa parcela de culpa? Porque a gente vê exemplos como o Mirassol, como o Bragantino, apesar que o Bragantino está no viés de baixo, times que têm folhas menores, mas que estão correndo mais, estão brigando mais. Então eu estou colocando aqui pontos positivos e pontos negativos de Diniz, direção e jogadores. Eu vou perguntar a vocês: de quem é a culpa nisso, nesse momento? Como é que a gente divide isso? A quem apontar o dedo, a quem cobrar? Ao Diniz, que insiste em botar um volante na zaga, em colocar o Maurício Lemos pela esquerda, em manter o João Vitor, em não tirar o Verrete? Admar Lopes e direção em geral, com 24 dias, só contratou um volante, não contratou atacantes, um problema crônico no Vasco, de uma direção que há 2 janelas, sem essa, não consegue contratar um jogador que dê resultado. Há jogadores, como o Felipe Coutinho, tem um salário altíssimo, mas não entrega. É um jogador de 10 partidas no Campeonato Brasileiro, uma assistência. Jean, e aí, meu amigo? Eu vou fazer essa pergunta a vocês três. De quem é a culpa nesse momento? Como é que a gente consegue resolver isso? O que a gente tem que atacar para poder mudar esse panorama? Ou a gente vai ter que contratar um pai de santo para dar uma melhorada? Tem que passar alguma coisa diferente para dar uma melhorada? Fala aí, Jean, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, Sérgio, boa noite, Cerdeira, boa noite, Igor Silva, todo mundo que está chegando conosco aí na live. Senta o dedão, a gente já tem quase 4.000 aparelhos conectados, 1.200 likes. Temos que ter uma meta aí de pelo menos de 2.500 a 3.000 likes nessa noite aí. Flávio, o Acorda de amanhã é sobre a minha responsabilidade. E eu vou te falar que eu nunca tenho muita dificuldade para tema de acorda, principalmente quando a bola está rolando eu consigo tranquilamente temas. Só que para amanhã, Flávio, até parece assim engraçado isso, porque esse debate que você está trazendo aqui de quem é a culpa é, é algo que meio que está impregnado no Vasco há anos e anos. Eu até vou usar uma metáfora aqui, que no Acorda eu vou tentar descrever melhor amanhã de manhã.
O Vasco, Flávio, ele parece aquele cara que ele não tem dinheiro para ir na concessionária. O adversário vai lá na concessionária, escolhe o carro que ele quer, compra, sai dirigindo, tá tudo certo. O Vasco só tem grana para o carro de leilão. Só para o carro de leilão. E quando o Vasco vai pegar o carro de leilão, o Vasco pega o carro que aconteceu o sinistro com o carro. Ele bateu, ele capotou, ele. O Vasco não vai lá e pega o carro que ele entra dentro porque atrasou a parcela. Que ele pode bater a chave, vai trocar a bateria, trocou a bateria, sai andando. Nos últimos anos, a gente só tenta jogador, Flávio, que em algum momento performou em algum lugar e os últimos números dos caras são horríveis, né? A gente colocou 5.000 pessoas num aeroporto, 5 horas da manhã, de um dia útil, para receber um cara que estava 12 quilos acima do peso. 12 quilos acima do peso, Flávio, o cara já largou a carreira. Não é assim que o cara quer jogar ainda. 12 Sou eu, quilos, um atleta. sou eu, sou eu, Isso, quase igual a mim. entendeu? Pô, cara, 12 quilos acima do peso, o cara largou a carreira. E mesmo assim, esse cara veio aqui e fez uns brilharecos, né? Isso eu posso citar em números aqui. Quando a gente trouxe o Guarim estava gigantesco. Eu lembro que o Guarim entrou contra o Internacional no Beira-Rio, o calção do Guarim parecia uma lona do Beto Carreiro. Até o Guarim conseguir pegar no tranco, tudo. Quando ficou bom, o Guarim saiu, né? O Felipe Coutinho, eu sou um defensor aqui, cara que gosto muito, eu acho ele, pô, cara, uma conduta, só que não tá legal. Não tá legal. Se for pro Felipe Coutinho jogar o que ele jogou sábado, sério mesmo, Flávio, vai treinar fisicamente. Separa mais 2 semanas, Flávio. Tá contribuindo, cara. Não tá. Hoje eu vi 10 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Pô, uma prata e 700 por mês, uma prata e meia. Nós não temos esse direito de gastar uma grana dessa com um cara que em 10 jogos. Jean, tu quer que o Coutinho saia do Vasco? Não! Eu quero que o Coutinho se condicione para jogar no Vasco. Eu quero que o Coutinho esteja numa condição boa, física, para jogar no Vasco. Então, assim, Flávio, eu acho que o nosso grande problema pode ser coisa tão besta, tão boba que eu vou falar aqui, mas o nosso grande problema de anos e mais anos, Flávio, é a falta de competência e criatividade para brigar com a nossa dureza. A gente não consegue trabalhar a nossa dureza. E eu vou falar um negócio assim, ó. Você, Flávio, bate nessa tecla. Você é só 9 anos mais velho que eu. Mas a minha geração só viu o Vasco campeão com um time bom. Você sempre fala que viu o Vasco campeão com times piores do que os adversários. O Sim. que eu vi, final da década de 80, início da década de 90, o Vasco só foi campeão com um time bom. E não era pouco bom, era elenco bom. Inclusive, o Carioca, por exemplo, de 2003 aí, que foi o último sopro de 2000, a gente tinha Marcelinho, Pet, Valdir e Marques. 4 jogadores de uma prateleira bacana. Então, Flávio, eu acho que é isso. O Vasco, talvez pela grandeza, talvez por sempre se comportar como um gigante, ele não consegue lidar com a dureza dele. E as pessoas que administram ele também não conseguem. Não conseguem montar o tal do bom, bonito e barato. A gente não consegue.